Você já parou para pensar no porquê Bartimeu, o cego de Jericó, lá de Marcos 10, por que é que quando Jesus chama Bartimeu, a primeira coisa que ele faz é tirar aquela capa do seu corpo e jogá-la fora? O que essa capa representava? Vamos aqui brevemente, vou te mostrar nesse vídeo algo muito poderoso sobre a capa de Bartimeu. Eu anotei aqui alguns pontos e agora eu vou trazer todos eles aqui para vocês, e isso daqui vai mexer muito com seu coração, eu tenho certeza. Primeira coisa aqui que eu anotei, não era somente parte da sua vestimenta. Eu quero que você entenda que aquela capa não era usada como um adorno ou algo parecido, ou algo simplesmente para cobri-lo nos momentos de frio. Com certeza, aquela capa também era importante num contexto onde ele precisava se aquecer, né, como um mendigo, que a Bíblia Sagrada diz que ele era um mendigo, e nós sabemos que uma pessoa em situação de rua, ela precisa também de uma capa, de uma coberta, né, para os momentos de mais frio. Porém, essa capa era muito mais do que isso. Olha, essa capa, ela fazia parte da sua identidade social. Como assim, pastor? Essa capa, normalmente, ela era uma identificação de uma pessoa que mendigava, que era um pedinte. Normalmente era uma capa já antiga, uma capa suja, uma capa velha. E é interessante que essa capa é como se ela fosse, dentro do contexto da época, entre aspas, uma permissão para que a pessoa pudesse mendigar. Então entenda que essa capa ela não era simplesmente uma parte da vestimenta de Bartimeu, mas ela era algo que o identificava como alguém em situação de rua, e também aquela capa, na verdade, era uma legalidade para que ele pudesse ser um pedinte. Só que a Bíblia Sagrada diz o seguinte, quando Jesus o chama, né, é aqui no versículo 49, Jesus chama Bartimeu. No 50, a Bíblia Sagrada diz, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha só que coisa interessante. Ninguém pode experimentar uma nova vida em Cristo preso ao seu passado. O que é isso, pastor? Essa capa, ela também agora estava representando, após Jesus o chamar, essa capa agora está representando todo um passado, uma vida miserável. Agora essa capa na vida de Bartimeu, ela está representando aquilo que um dia ele foi. Mas quando Jesus o chama, olha aqui que eu anotei aqui, quando ele joga fora a sua capa, ele está profetizando. Profetizando o quê, pastor? A minha vida nunca mais será a mesma. Quando ele lança de si aquela capa, é como se ele estivesse dizendo, nunca mais você estará sobre a minha vida. Nunca mais eu estarei preso a você. Porque aquela capa, né, como uma identidade social e visual, aquela capa também limitava a vida de Bartimeu. Quando ele lança da vida dele aquela capa, quando ele lança fora, né, aquela identidade social que ele tinha, é como se ele estivesse dizendo, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. E como nós falamos aqui, ninguém pode experimentar essa nova vida em Cristo se você viver preso às coisas lá do teu passado, a capas antigas, né? Não dá para a pessoa se entregar a Jesus e ser a mesma pessoa. Não tem como. Quando nós nos entregamos a Jesus de fato e de verdade, algumas capas elas precisam ficar para trás, né? Às vezes a capa da incredulidade pode ser a capa da ganância, a capa da soberba, ou seja, são capas às vezes que nós carregávamos durante a nossa vida, mas que após uma vida com Cristo, todas elas precisam ficar para trás. A capa do pecado, a capa, enfim, da incredulidade, de tudo aquilo que nos limita,
né, a ter uma nova vida com Deus. Mas algo aqui chamou a minha atenção, que Jesus ainda não o havia curado. Quando ele lança a sua capa, olha que detalhe interessantíssimo. Quando ele tira a sua capa, ele ainda era cego. Ele só vai ser curado, na verdade, no próximo versículo, né? Aqui no 51 para o 52, Jesus vai perguntar o que ele quer, o que ele deseja que ele faça. E no 52, né? Aqui a Bíblia diz que Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou, e logo viu. Mas no 50, quando ele lança de si a sua capa, ele ainda não enxergava, ele ainda era cego. Mas o que Deus falou comigo? Ele ainda estava cego, mas ele tinha uma palavra. Meu irmão, o que é isso, pastor? Quando Jesus te chama, você não precisa ver. O que você precisa é crer. Esse homem, mesmo ainda sem o seu milagre, né, em mãos, mesmo sem enxergar, a Bíblia Sagrada mostra que a fé desse homem era tão grande que apenas o fato de Jesus o chamar, aquilo já foi o suficiente para que ele entendesse: a partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma. Meu irmão, fica a reflexão para todos nós. O que é que você precisa hoje jogar fora da sua vida para que Jesus possa mudar a tua história? Deus te abençoe.